botão aqui de gravar. Olá, boa tarde a todos. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula sobre alavancas, aquela parte de alavanca interfixa, interpotente, interresistente, que é um assunto que normalmente eu, Renato Brito, não falo. Por quê, professor? Porque nunca tinha caído em prova, sabia? Só um instantinho aí, viu? Só um instantinho. Mas por conta de ter caído no Enem, né? Aí os alunos ficam angustiados, né? Então vamos deixar todo mundo craque, certo? Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint, que na verdade é a nossa própria apostila, tá bom? Que é para aproveitar as fotos, tá bom? Aproveitar as figuras que estão lá. Então, deixa eu abrir aqui. E eu posso rodar isso aqui. Vamos lá, e eu vou compartilhar essa tela com vocês. Será que eu consigo fazer isso, meu filho? Aqui, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Achei aqui a tela do PowerPoint. Pronto. Vocês estão vendo aí? Apareceu para vocês? Sim. Sim. Então, vamos nós. Então, basicamente, isso aí é o que está na apostila, certo? Nessa página, eu estou dizendo para nós o seguinte, que a alavanca é composta de 3 partes. O ponto fixo, que é o ponto de apoio, né? A alavanca gira apoiada em algum ponto de apoio, né? Que é o tal do ponto fixo, né? Então, temos o ponto fixo e depois temos 2 forças. Uma que é chamada de força potente e a outra que é chamada de força resistente. Algumas pessoas chegando aqui atrasadas. Deixa eu admitir aqui, que aqui eu sou o fiscal, sou o porteiro, sou o cara da câmera, né? O senhor é o faz tudo aqui, né? É. Então, como eu estava te falando, né, Renato Brito? Aí como é que é? Bom, temos a alavanca, tem o ponto fixo, né? Que é o ponto de apoio dela, né? É a força que você vai fazer, né? A força que você vai fazer com a sua mão, a gente chama de força potente. E a força resistente é a força com a qual você está lutando, né? Geralmente é o peso de algum objeto que você vai levantar, né? Geralmente a força resistente, então, é um peso, geralmente é alguma coisa assim, entendeu? Então, a força potente é a força que você faz na alavanca e a força resistente é a força que estará lutando contra você. Então, basicamente é isso. Ponto fixo, força potente e força resistente são, digamos assim, os 3 elementos, né, que compõem a alavanca. E aí, a classificação para as alavancas são esses 3 nomes. Temos a alavanca interfixa, a alavanca interpotente e a interresistente. Interfixa, interpotente, interresistente. Exato. Professor, como é que eu vou entender isso daí e tal? Boa parte a gente vai entender, mas eu confesso para vocês, quando estiver lá perto da prova, tu dá uma olhadinha assim que é meio compreensível, mas tem um pouquinho de, né, a pessoa acaba, né, decoreba, né? Dá para entender, dá, mas na hora da prova é sempre bom você dar uma revisada quando faltar assim uma semana, certo? Então, professor, interfixa, interpotente, interresistente. Me explique essa nomenclatura. É fácil. Interfixa, ou seja, quando eu falo interfulano, a alavanca não tem 3 elementos? Força potente, força interresistente e o ponto fixo. Quando eu digo interfulano, é porque fulano está no meio, entre os outros 2. Quando eu digo alavanca interfixa, interfixa está me dizendo que o ponto fixo está entre, está inter. Então na alavanca interfixa, o ponto fixo está inter, está entre os outros 2 elementos, entre a força potente e a força resistente. Então, na interfixa, quem está entre? O ponto fixo. Daqui a pouco eu vou falar interpotente. Quem é que está bem no meio aqui? Quem é que está inter? Interpotente. Inter, quem está no meio? A força potente. Daqui a pouco eu vou falar alavanca interresistente. Interresistente. Quem é que está no meio? No meio? Interresistente. A força resistente.
Então, interfulano, fulano está no meio, entre os outros dois elementos. Então, começando, Renato, pela alavanca interfixa. Pronto, veja aí a figura, né? Você está vendo a figura, PF, ponto fixo, é um ponto de apoio, né? Força potente é a força que eu vou fazer com a minha mão, ó. Que eu vou empurrar isso aí para baixo. E a força resistente, no caso aqui, a força contra a qual eu estarei lutando, vai ser o peso dessa bola, né? Simplificadamente, a força resistente aí é o peso dessa bola, é o peso desse cilindro, né? E aí aqui embaixo eu coloquei exemplo de alavancas interfixa. Pronto, tá aqui. A tesoura, né? O ponto fixo, né? É esse parafuso, que tá bem aqui assim, né? Tá. O ponto fixo é esse parafuso. A força potente você vai fazer aqui com a sua mão, né? Na tesoura. E a força resistente, quando a tesoura fechar, né? Vai aparecer uma força aqui se opondo ao fechamento da tesoura. A força resistente vai aparecer quando você tentar cortar alguma coisa, né? Então temos... Beleza. Então nós temos a tesoura, nós temos o alicate, são interfixos, porque o ponto fixo está bem aqui no meio, né, professor? O ponto fixo está no meio. Beleza? Então, tesoura, alicate e essa alavanca que aparece na figura. Exemplo de alavancas interfixa. Pronto. Cabrito. Prossiga. Pronto. Interpotente. Quando eu falo interpotente, estou falando que quem é que está inter? Quem é que está no meio? A força potente é que está no meio, né? Então, aí nessa foto, estamos vendo 3 elementos, né? 3. Renato Brito, quem são os 3 elementos? Estamos vendo 3 exemplos. O primeiro, que o ponto de apoio, né? Tá bem aqui assim, nesse suporte triangular, né? A força potente está aqui no meio. É você que vai pegar essa alavanca e vai empurrar essa alavanca para cima, onde tem FP, a força potente, força da sua mão, e a força resistente, mais uma vez, é o peso do cilindro ou da bola que você vai levantar, digamos assim, né? Exemplos práticos de alavanca interpotente. A força potente está no meio, está inter. Pronto, pegador de gelo, né? O pegador de gelo é um exemplo aí de alavanca interpotente. O ponto fixo está bem aqui assim, ó, esse pontinho vermelho é o ponto fixo. A força potente feita pela sua mão. A força resistente, quando você pegar o gelo bem aqui assim, ó, que você fechar o gelo vai fazer uma forcinha tentando impedir que você esprema o gelo, vai fazer uma força para fora. Essa é a força resistente, entendeu? Cortador de unha é uma alavanca interpotente. Vou já explicar melhor na próxima tela o cortador de unha. Agora, grave essa ideia que o pegador de gelo e a pinça, né, para fazer a sobrancelha, aquela pinça, assim como o pegador de gelo, são alavancas interpotentes, assim como o cortador de unha. Renato Brito, eu não estou conseguindo entender muito bem o cortador de unha. O cortador de unha é meio invocado mesmo de entender, até para mim mesmo, mas eu fiz um esforço, né, para entender, para explicar para você. Veja aqui na próxima figura, ó. Na próxima figura, qual é a ideia? Porque a questão do cortador de unha, que você percebe aí, ó, é que, na verdade, quando você puxa aquela alavanca ali em cima, você também fecha aqui embaixo, né? É como se fosse uma alavanca que está ajudando outra alavanca, né? Mas vamos fechar os olhos, né? Vamos fingir que a gente não está percebendo isso. Renato, cadê o ponto fixo? O ponto fixo está bem aqui assim, ó. O ponto fixo está bem aqui assim, né? A força potente você vai fazer aqui com a sua mão, e aí, quando você tenta cortar a unha que está bem aqui assim, vai tentar resistir, e aí aparece ali a tal da força resistente. Então, a força potente está entre o ponto fixo e a força resistente. Por isso que é interpotente. Interpotente. Aí eu mostro na prática, né? Quando você, ó, aí, ó, pá, ó, o ponto fixo, a força potente você faz aí com o seu dedinho, ó, pá, 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 e a força resistente aparece aqui assim tentando atrapalhar, entende? É meio confuso, mas né, é o melhor que eu consegui
né, colocar para ficar mais claro, certo? Então, falei da como é que é? Falei da interfixa, essa daqui, alicate, né, tesoura. Falei da interpotente, pegador de gelo, pinça, cortador de unha, interpotente, e a outra é a interresistente. Renato Brito, interresistente. Pronto, a resistência é que está inter. A resistência é que está entre, né? Então, pronto, aqui. Tem aqui essa alavanca, o peso está bem no meio e você vai fazer a força potente na extremidade esquerda, né? Ah, tá bem aqui assim, né? E o peso aí do cilindro dessa bola é a força resistente. E o ponto fixo está bem aqui assim. Legal. Então, outros exemplos práticos, Renato Brito, desse negócio aí que está mostrando. Pronto. Aí outros exemplos práticos aparece aqui, né? Esse carrinho de mão, né? Esse carrinho de mão, deixa eu levar, eu vou levar isso aqui para outra tela, vou lá para o Paint e vou compartilhar outra tela com vocês, tá bom? Só um instantinho, eu vou sair daqui rapidamente, porque lá no Paint eu posso riscar, entendeu? Né? Então, pronto. Vim para o Paint. E aí, pronto, vim para o Paint. Então, Renato Brito, nessa tela que tu tá aí, mancha, aí como é que é? Pronto, ó. Então, nessa tela que tá bem aqui assim, ó. Vocês estão vendo minha tela do Paint? Tudo bem aí? Estão vendo? Estão vendo? Ixi, Maria. Eu tô, Renato. Então, beleza. Então, se você tá, todo mundo tá. Renatão, pois então, pronto, o carrinho de mão. Pô, o carrinho de mão aqui é clássico, né? Então, o ponto de apoio do carrinho de mão, ele tá aqui embaixo, claro, a roda, né? Tá apoiado aqui no chão. Então, o ponto de apoio tá aqui, né? A força potente, ó, você vai fazer com a sua mão aqui, né? Você vai pegar com a sua mão, vai fazer aqui. E claro que a força resistente é o peso do negócio que você está carregando. Está aqui no meio, né? A força resistente e a força potente. Então, se a resistência está está entre, chama-se o quê? Interresistente, né? É o carrinho de mão, interresistente. O quebra-nozes é fácil de você ver, né? Que ele é interresistente, porque você vai fazer a força aqui com a sua mão, né? Então, essa é a força potente. Claro que o ponto fixo está bem aqui assim, né? E quando você fizer essa força, essa noz vai tentar atrapalhar. Não vai querer que você quebre, né, a casca dela. Então, vai fazer uma força resistente bem aqui assim, ó. Ah, tá. F pot. Minha mão. F resistência. Bem aqui assim. E ali o ponto fixo. O abridor de garrafa, né? Seria um bom exemplo para ele colocar na prova do Enem, né? Também é um pouco chato de ver, mas dá para ver. O que é que acontece? Todo mundo já usou um abridor de garrafa e sabe o que acontece, né? No abridor de garrafa, claro que a força potente você vai fazer bem aqui assim, ó. E tu vai fazer a força potente bem aqui assim. O ponto fixo, né, vai ficar no ponto de contato do abridor com a garrafa, né? Onde ele toca, ele vai, né? Ele vai se apoiar ali naquele ponto, professor. E onde é que seria esse ponto? Vou marcar bem aqui de azul. A minha ideia é que você visualize que o ponto de apoio, ó, o ponto de apoio vai ser essa bolinha azul. Então, quando você aplica, né, ó, a força potente, ó. Ah, tá. A força potente tentando levantar, né? Tentando levantar, ou seja, tentando abrir a garrafa, né? Claro que vai aparecer uma força bem aqui assim, ó, exatamente na orelha, né, da tampinha, né? Uma força ali na orelha que não quer deixar você levantar a tampinha. Então ela vai resistir bem aqui assim, ó. Estou fazendo de azul, não deu um contraste muito bom, mas pelo que eu estou comentando, você consegue visualizar. Força resistente vai ser essa força azul. F-pot, a força vermelha. Ah, Renato, então não é tão difícil, não. Não, é tranquilo, né? Então, exemplo de alavanca interresistente, carrinho de mão, abridor de garrafa, quebra-nozes. Professor, isso é meio chatinho, né? Por isso que eu estou falando. O Enem amanhã de manhã. Hoje tu dá aquela olhadinha aqui, aquela decoradinha de véspera, né?
Claro, a gente vai fazer questões, tal, mas daqui para lá, a pessoa acaba esquecendo, né? Então, pronto, coloquei, né, nessa tela que ficava melhor de eu dar uma riscadinha. Tá. E aí, isso vai para onde? E aí, ó, eu vou voltar para a tela do PowerPoint. Será, hein? Ó, deixa eu procurar aqui onde é que está a tela do PPT. PPT, PowerPoint. É essa tela. É a do Paintbrush, não me interessa mais, só um instantinho. Novo compartilhamento, é esse mesmo, novo compartilhamento. Estou só procurando onde que está a minha telinha do PowerPoint. Vamos lá, PowerPoint. Está aqui o danado PowerPoint. Agora eu só preciso que eu compartilhe isso aqui. Deixa eu carregar aqui o slide. Carreguei o slide. Pronto, mas deixa eu compartilhar, fela da guide. Achei. Bom, tá aqui. Acho que vocês estão vendo aí. Então, pronto. Professor, então já vi os 3 tipos e já entendi a nomenclatura e os 3 exemplos de cada tipo de alavanca. Agora vamos para a parte matemática, que é mó besteira. É só equilíbrio dos momentos, ó. Estudo matemático das alavancas. Tá, então basicamente a alavanca sempre está em equilíbrio de momento. E todo mundo sabe, né, que momento é a força vezes a distância. Por isso que para escrever o equilíbrio, eu escrevi aqui, ó, a força potente vezes a distância potente é igual à força resistente vezes a distância resistente. Essas distâncias potente e resistente são a distância de cada força até o ponto fixo. Por exemplo, ó, nessa figura que está bem aqui assim, pronto, uma alavanca interfixa. Cadê a força potente? Cadê a distância potente? Ó, distância potente é a distância da força potente até o ponto fixo, né? O ponto de apoio. E a distância resistente, pronto, e a distância resistente é a distância da força resistente até o ponto fixo. Como ela está sempre em equilíbrio, a alavanca sempre está em equilíbrio. Eu vou sempre dizer que a força vezes a distância é igual a força vezes a distância. É. Ah, Maria, professor, muito besta. Pois é. Então é isso que eu queria que você visualizasse, entendeu? Agora, o que acontece nessa próxima tela da alavanca interfixa? Dei um print nela, vou levar para o Paint. Para que isso, professor? É porque eu quero riscar, entendeu? É, né? Para poder fazer o raciocínio contigo, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, eu quero ir lá para o Paint. Vamos para o Paint. Ó. Aí eu estou dando aqui uns Ctrl, não sei o que das quantas. Né? Não sei se o meu Paint... Ah, o meu Paint fechou. Abri o Paint. Vocês querem um Paint aí, né, professor? É, você quer Paint? Pô, tem um Paint aqui, né? Vai! Renatão, e aí? Pronto, tá aqui o danado. Aí, será que eu consegui compartilhar? Deixa eu ver. Compartilhar tela Paint. Consegui. Estão me vendo aí? Beleza. O que eu quero que você se toque? Cara, o produto não é assim, FD de um é igual a FD do outro. Então, a lógica aqui vai ser o seguinte, ó, para você se tocar de como é fácil esse negócio aqui, ó. Quando a distância é grande, Renato, a maior distância vai corresponder à menor força, entendeu? É lógico. Então, se a distância é grande, a força é pequena. Se a distância for pequena, a força vai ser grande. Se a distância for pequena, a força vai ser grande. Por quê? Porque o produto não é igual. Então, para os 3 tipos de alavanca, vai valer esse raciocínio. Então, por exemplo, ó, quando eu olho para essa alavanca interfixa, na alavanca interfixa, quem é maior, a distância potente ou a distância resistente? Tanto faz, né? Mas para que ela seja vantajosa, né, do ponto de vista mecânico, ela só é vantajosa se for como esse cara que está tentando levantar essa pedra aqui, ó. Ah, tá. Aqui ele espertamente, ó, né? Pega uma distância potente enorme, né? Que ele não é bobo, né? Cadê, professor, essa distância potente? Tô vendo, não. Aqui, de amarelo, ó. Porra! Olha o tamanho da distância potente aqui, ó.
Então, ele vai fazer a força potente com essa distância amarela. Ah, tá. E a distância resistente vai ser de onde para onde? Vai ser daqui para cá, né? Moral da história, cabrito. Moral da história aqui, daqui para cá. Ó. Vai ser a distância, né? Ó. Saquei. Então, o que é que você percebe? A distância potente aqui não está enorme? Tá, professor. A distância potente aqui está enorme, que é essa amarela. Então a força potente vai ser pequena. A distância resistente aqui, ó, tá pequena, não tá? Tá. Então a força resistente vai ser a força grande. Então por que agora tá vantajoso esse índio aí? Porque ele vai fazer uma força potente pequena e vai transmitir para essa rocha uma força enorme que vai conseguir levantar essa rocha. Então, aplicando uma força potente pequena, ele vai conseguir vencer uma força resistente enorme. Qual foi o segredo? Ele usou uma distância potente grande, que é o chamado braço da alavanca, né? Então, claro que a alavanca interfixa só tem vantagem em mecânica se a distância potente for enorme. E é assim que nós usamos, né? Que a gente é esperto, né? Moral da história, então, a alavanca interfixa vai ser vantajosa quando a distância potente for grande, né? Daí aquela famosa frase do Arquimedes, né? Como é que era a famosa frase do Arquimedes? Dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Pronto, tá aí, ó. A alavanca interfixa, pronto. Dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Ou seja, o Arquimedes pensava o quê? Meu amigo, se você me der uma alavanca de não sei quantos mil quilômetros e eu fizer assim, eu consigo levantar até a Terra. Claro que aloprou, né? Mas a ideia é essa. Mas a ideia é essa. Dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Que alavanca é essa? Interfixa, né? Então, esse é o exemplo da interfixa. Pronto. Agora, cabritos, e no caso da interpotente? Aí, como é que é? Pronto. No caso da interpotente, cara, você vai perceber aqui uma coisa. Você já vai perceber de cara que ela não é vantajosa. Mentira. A alavanca interpotente, ó, ela não é vantajosa por quê? Né? Deixa eu ir para o pente. Professor, porra de pente. Você não quer um pente, não, rapaz? Não, já pentei os cabelos. Tá aqui, ó. Então, deixa eu ir aqui para o pente. Novo compartilhamento. Bom, eu acho que tô no pente. Vocês estão me vendo aqui mexendo o mouse no pente? A ideia aqui é a seguinte, ó. Renato, como é que vai ser aqui? Cara, aqui, ó, tu percebe que a distância resistente, ó, é essa distância aqui embaixo, enorme, ó. Olha o tamanho da distância resistente. Oh, enorme a distância resistente. Então, tu já tá vendo que a distância resistente aqui é grande, ó. E, cara, distância resistente grande força resistente pequena. Ah, saquei. E aqui, distância potente. Só esse pedacinho, rei. Distância potente pequena. Então, vai requerer uma força potente grande. Claro, grande comparado com a outra força, entendeu? É grande comparado com a outra, lógico. Então, o que todo mundo está vendo? No pegador de gelo, a força potente vai ser maior do que a força resistente? Vai. Ou seja, eu vou ter que fazer uma força maior do que a outra. Aí tu vai dizer, qual é a vantagem disso? Vou usar uma alavanca que a força que eu vou fazer aqui para pegar o gelo é maior do que a outra. Pois é, aparentemente não tem vantagem mecânica. E, na verdade, a alavanca interpotente, ela não tem realmente uma vantagem mecânica, não. Para que ela serve, então? Para você conseguir alcançar algum objeto que esteja numa posição de difícil acesso. Renato Brito, caiu um caroço de feijão no ouvido da criança. Ele pega uma pinça, mete aqui a pinça, tirou o caroço de feijão do nariz do menino. Isso aí era eu, quando eu tinha 7 anos de idade. Peguei aqueles famosos jiriquiti, vermelhinho, meti aqui, meti, me levaram para o hospital. Com a pinça para tirar o... Foi. Então, na verdade, a pinça, o pegador de gelo, a vantagem mecânica não existe. Não é vantajoso, não. Mas serve para você pegar alguma coisa de difícil acesso. Caiu na prova do Enem. Mostrou 4 exemplos, 5 exemplos e perguntou: em qual desses aqui
A força que eu vou ter que fazer, ou seja, a força potente, é maior do que a resistente, ou seja, que parece um absurdo, né? Aí tinha lá a resposta, pinça. Questão do Enem. Então vai ver no dever de casa, pinça. Fala, pois é. Então, já vai decorando a pinça, o pegador de gelo, a força que tu vai ter que fazer, a força potente é maior do que a outra, né? Tá, pronto. Então, fiz o cálculo da alavanca interfixa, que é aquela do Arquimedes, né, do índio, a interpotente, né, Cabrito? É. Cabrito, e a interresistente, hein? Deixa eu pegar ali, que aí eu já trago aqui, pronto, ó. Vou trazer aqui pro pente, nós já estamos aqui no pente, né? Só usa pente, que é assim, quando o cabelo tá molhado, aí você usa pente. Quando o cabelo tá seco, aí você usa escova. Tu tá falando sério mesmo? É sério, eu pensava que era brincadeira, mas depois eu entendi que era assim mesmo, né? Vai, aí como é que é? Pronto, aí no caso aqui da interresistente. A interresistente, aqui tu vai ver que ela sempre é vantajosa. Aqui ela sempre é vantajosa. É só você ver na figura aqui embaixo, olha o tamanho da distância potente. Como a distância potente, ó, ela é grande comparada com a outra distância, claro que a força potente vai ser a menor das duas, né? A menor das duas forças. Como a distância resistente é uma pequenininha ré, isso. E aí, então, a força resistente é que vai ter que ser grande para lutar com a força potente, ó. Então, o que eu estou percebendo nesse caso? Eu vou aplicar uma força potente pequena para lutar e ainda assim vou conseguir, né, vencer ou então empatar com a força resistente grandona. E eu vou fazer uma força potente, ó, bem pequenininha. Vou conseguir quebrar a casca dessa noz fazendo uma força pequena. E a equação é sempre a mesma. Força potente vezes a distância potente é igual a força resistente vezes a distância resistente. Aê! Isso, entendeu? Ah, bom, professor, eu pensava que era difícil. Não, é tranquilo, né? Agora tem que saber o nome das alavancas, né? Se é interpotente, interresistente, né? Porque se o cara botar uma questão dessa aí, né? Qual alavanca é interpotente? É ridículo, nunca vi uma questão dessa, mas perguntaram, né? Professor, pois então, pronto. Aí, na continuação do PowerPoint, eu coloquei aqui 3 questões. Na verdade, elas são as questões de casa de vocês, mas eu vou fingir que que não são, vou resolver. Aí, quando vocês forem fazer em casa, vocês fingem que não se lembram, que eu acho que vocês não vão se lembrar mesmo, né? Eu não preciso nem fingir, professor, não lembro não. Quando eu vou fazer a de casa, parece que o senhor não deu nem aula ainda. Ixi, Maria. Pois vamos lá. Aí eu peguei aqui e eu vou levar, adivinha para onde? Pro Paint. Aí, como é que tu sabe? O senhor só leva para esse tal de Paint. Pronto. Então, deixa eu ter certeza que eu estou compartilhando a tela do Paint. Pronto. Estou aqui no Paint. Então, ó, essa foto desse galã aí sou eu mesmo, né? Malhando, olha, malhando suas pernas. Isso. Então vamos lá. Nessa imagem abaixo é possível ver o atleta Renato Brito executando o exercício flexão plantar. Com a ponta dos pés, ele flexiona o músculo como é que é, menino? Gastrocnêmico. O músculo gastrocnêmico. Tem a ver com gastronomia? É negócio de comida, deve ser, né? Se é coisa boa, é comida, não? Pronto. Batata da perna. Para levantar o seu corpo vencendo a resistência proporcionada pelo seu próprio peso. Nesse exercício físico em questão, temos um exemplo de qual tipo de alavanca? E quem é maior? Pois é, ó, nas alternativas, tá vendo? O cara pode perguntar isso aqui no Enem. E aí? E aí que é uma questão inédita, eu inventei, não achei questão legal, eu inventei. Professor, cadê o ponto fixo? O ponto fixo é o pé aqui, ó. A ponta do pé aqui, ó. Ah, né? O ponto fixo é a ponta do pé aqui, ó. Isso. Quem é que está no meio? Inter o quê? Rapaz, quem está no meio do negócio aqui é o meu peso, ó. O meu peso vai descer do meu centro de massa, ó. E o meu peso vai passar por aqui assim, ó. E a força que está fazendo a alavanca que está levantando seu pé? Ah, aí é a força da batata da perna aqui atrás, ó. Aí é a força do músculo aqui atrás, ó.
Então, se você fosse dar nome aos bois, né? Jurema, Mimosa, né? Assistiu aquele desenho animado? O nome do boi sempre é Mimosa, né? Mimosa, mas pra dentro, minha filha. Pronto. Então, a força potente é a força feita pelo músculo, F-pot. A força resistente é o peso. Não sei se eu escolhi uma cor boa. Força resistente, professor, cadê? É o peso aqui, ó. E o ponto fixo é essa bolinha. Essa alavanca claramente é o que, pessoal? Quem é que está entre? Quem está entre é a força resistente. Então, é uma alavanca o quê, Renato Cabrito? Interresistente. Ah, tá. Professor, mas agora eu preciso saber cadê a força, a distância potente e a distância resistente. Vamos lá, cadê a distância potente? É a distância da força potente até o ponto, ó. E cadê, Cabrito? Tá aqui, ó. Essa distância vermelha, ó. Essa distância vermelha é a distância potente. Percebe como ela é grande? E cadê a distância resistente? É essa distância azul aqui, ó. Vala da força resistente, Renato Brito, até o ponto fixo. Então, tu já sabe, se a distância potente é a distância grande, a força potente vai ser a força pequena. Então, eu vou fazer uma força menor do que o meu peso para levantar isso daí. Vai. Então, no caso, força potente grande, errei. Distância potente grande, força potente pequena. Qual é a alternativa que eu vou marcar? Força potente pequena com alavanca interresistente. Qual é o item? Ah, meu amigo, estou vendo aqui que é o item D de dado, não é não? A alavanca é interresistente, que a força resistente está no meio. E FP é menor do que FR, porque a distância potente é maior do que a outra. Por isso que a força potente é a menor. Cabrito, então tu tá marcando o quê, fela da gaita? Que é isso, velho? Letra D de dado. Ah, tá vendo, ó? Como é que ele pode perguntar no Enem? Uma questão dessa. Professor, aí é fácil, né? Mas se tu sabia isso antes de assistir a aula, sabia era porra, né? Que eu sabia. Acho que eu não sei nem agora. Não, mano, que é isso. Pronto, professor, bota outra aí pra eu ver. Pronto. A outra, olha aí, mas baseada em fatos reais. Olha aí o galã. Ê, rapaz, né? Aí, pronto. Baseada em fatos reais. Sou eu de novo. Esse que aqui vos fala? Ah, tá. Aqui, pessoal, quando você executa esse exercício com perfeição, o que não é muito fácil, né? O seu cotovelo fica parado. Ó. O treinador fica lá, ei, macho, mexe esse cotovelo não, mano. Ei, o cotovelo fica parado. Né? Sabe como é que é a academia, né? A academia é assim. Se tiver fácil, é porque tá errado o exercício, né? Tá lá executando. Rapaz, tá muito fácil. Com certeza tá errado. Espera já que o teu instrutor vai já ajeitar, né, pra ti, né? Então, o ponto fixo é o cotovelo aqui. A força potente é a força feita pelo bíceps. Não sei se tu tá entendendo, ó. O teu braço, ó. Cadê meu braço? Teu braço, ó. Essa haste azul aqui. Isso aqui é o teu braço. Professor, e cadê a força do meu bíceps? A força do teu bíceps está bem aqui assim, ó. Essa é a força potente aqui, a força do teu bíceps para cima. Como é o nome do bíceps? É o bíceps. Ana Vidal tá só se abrindo ali, pessoal, da minha aula. Ela não quer assistir a aula, ela fica só, quem é essa Ana Vidal? É chapa aqui. E aí, força potente, força feita pelo bíceps. Isso. E a força resistente, o peso desse piloto aqui que eu estou carregando. Ó. O peso aqui, ó. A gente abrevia chamando de peso e diz que essa é a força resistente, né? Ah, tá. Então vamos ver as distâncias. Essa alavanca é inter o quê, pessoal? Essa alavanca. Deixa eu ouvir a voz de vocês para fingir que é quase uma aula presencial. Aí eu vou descobrir que não tem ninguém vendo a aula, só o Valdemiro. Ê, meu povo, fala aí. Lara. Interpotente. Será? Deixa eu ouvir a Mariana. Mariana, o que, é que tu acha? Ei, Eduardo. Conta aí. Eita, descobrindo. Tem ninguém vendo a porra da aula. Bora, Isadora.
Dizer, professor, é que eu sou tímida. Ixi, Maria. Interpotente, professor. Olha, pessoal focado, hein? Vamos ver. Eduardo, Mariana, o menino todinho. Bora. Interpotente, professor. Oi, galera. Tô gostando de ver. O pessoal percebeu que é interpotente, professor? Porque a força potente está está entre. Eu já sei que é interpotente. Ou seja, ou é a letra A ou é a letra B. Tu diria que é a letra A ou B, galera? Se tu fosse dizer aí, tu diria que é a letra A ou B? A 4. Letra A. Vamos ver. Quem é grande? Será que é... Quem é que é grande aqui, ó? Se você olhar a distância resistente, ó, ela tá enorme, né? A distância resistente está enorme. Então, acho que a força resistente deve ser a pequena, né? Já a distância potente é só esse pedacinho. Distância potente pequena, força potente deve ser grande. Então, vocês acertaram mesmo, galera. E tem A mesmo, ela é interpotente e a força potente é a maior porque a distância potente é a menor. Ah, professor, eu pensava que esse negócio era difícil. Não, mano. Aí, marcou a letra A. Mas, pessoal, não é como eu digo. Tá achando fácil. Não tá achando fácil porque a gente tá vendo, né? Senão a pessoa, né? Professor, aí faz um aí para eu ver. Só mais uma. Pronto. A saideira de hoje é essa questãozinha aqui, ó. Qual? Tô vendo, não. É que eu tenho que levar pro Paints. Leva pro Paints, prof. Pronto. Trouxe aqui para o Paints. Pra ninguém ficar assanhado, ele sempre usa o Paint. Oh! Aí. Aí, cara, tá aqui, ó. O camarada tá perguntando qual é o tipo de alavanca aqui. Inter o quê? Vale pescar não, pessoal, hein? Inter o que é essa? Interresistente. Interresistente, Renato, porque a resistência tá aqui no meio, né? Então, pronto. Aqui, lá e vai você. Pronto, lá e vai você. Ó. Essa é a F-pot. Nessa questão, ele quer descobrir quem, prof? Calcule F-pot. Qual é o valor da força potente que você tem que aplicar para você conseguir quebrar essa nós? Então, aqui tem a força potente. Tem. Professor, cadê a força resistente? É a própria casca que não quer ser quebrada. Socorro! Não me quebre! Não! Não faça isso, por favor! Pronto. Então, aqui é a força resistente. É a força da casca da noz aqui, ó. É nós, né? É nós. Pronto. Mais ou menos essa a ideia, né? Então, pronto. Renato Brito, o que tu vai fazer? Aquele produto, né? A força vezes a distância é igual a força vezes a distância. Ou seja, F-pot vezes 10 é igual a força resist vezes 2,5. E aí? Pronto. E aí que eu não sei o que é que eu fiz, que o bicho endoidou aqui. Mas, né? Pronto. E aí que eu perdi aqui a conta, mas basicamente é F-pot vezes 10 é igual a F resist vezes 2,5. Pronto, aí a pessoa já está percebendo que ele deu o valor. Para quebrar a casca de uma noz, a sua casca precisa sofrer uma força de 40, ou seja, a força resistente tem que ser 40. Vai, cabrito, 40. Pronto, 40 vezes 2,5. Ele tá doido para eu perder aqui o... ele tá frescando aqui, tá percebendo, né? Tô, mas não vou me deixar me abalar. Então, pronto. Então, no final das contas, já deu para ver, professor, já deu para ver, né? Vai dar 100 dividido por 10, né? 100 dividido por 10, F-pot vale 10. Então, você vai ter que fazer uma força potente de 10 newtons para quebrar essa noz, e a alavanca é do tipo interresistente, 10 newtons com interresistente. Pronto, letra A. Professor, mas... Pois é. Uma moleza, né não? E aí, né, em algum momento, então, você depois vai voltar para a sua apostila. Volta aí, professor. Cadê a apostila? Pronto. Você vai voltar para a sua apostila. Depois de tu dar uma lida novamente nessa teoria... Ei, Renato. Eu vou mandar o PowerPoint
no grupo, para quem quiser olhar de novo. E lá atrás tem umas questõezinhas, ó. Começa aqui na 34 e vai essas duas páginas aqui, né? E tem o gabarito lá atrás. Diga aí, Valdemir. É porque nessa questão que tu falou, acho que era 4 do pé, é porque para mim fica parecendo que a resistência, eu não consigo ver a força de resistência no meio. Porque por mais que a força potente seja o músculo, o tendão puxando o pé para cima, não parece que ela está mais perto. Eu não consigo ver ela no meio. Para mim parece que ela está na ponta também, por causa do peso. Porque o teu pé é uma coisa bem pequena. Assim, o peso... Não sei se tu tá entendendo. Tô. É porque tu tá em pé, teu corpo todo tá... Né? Tu tá Eu tô na... entendendo, mas aí, ó, é o tendão de Aquiles aqui. Ele começa a puxar aqui, ó. Não sei se eu tô... Não sei se vocês estão Porque vendo. do braço eu entendi, mas é porque do pé, o tendão de Aquiles eu consigo entender ele com uma força potente Pronto. normal. É Mas é que ele. eu não entendo a resistência, porque para mim parece que a resistência tá... Aliás, eu não consigo nem localizar, entendeu? Tipo, não faz sentido eu conseguir localizar a resistente. Eu não consigo... Cara, tu vai realmente usar o bom senso, ó. Aqui tá o pé, o cara calça 42. Aqui tá o pé. O músculo sai aqui de trás. Ó, que tem a ver com o tendão e tem a ver com o músculo. Mas aí seria... Pera, Olga. Seria só porque eu já estou localizando a força potente no final. Assim, eu já coloquei que o apoio é numa ponta e a força potente é na outra. Então, Pronto. ela tem que ser... A resistência tem que ser no meio. Porque não tem Desapego outra do opção. resto, penso nisso. Porque... porque tu tá cogitando assim. Renato, vai que o peso tá bem aqui assim, né? Depois do pé. Não, tu sabe que eu divago nas dúvidas, né? Então... Não, claro, é claro. A gente se conhece faz... Para não parecer que é muito tempo. Não, um ano e meio, para não, né? Não, mas eu entendi. Mas tu entendeu, né? Entendi. É porque basta... Assim, Poderia quando eu estiver pegar o resolvendo meu esse tipo de corpo e questão... fazer uma arqueada assim para frente, para o meu peso passar do dedo, né? E ficar ali, né? Eu tento analisar A as intenção é que a extremidades, pessoa né? levante Primeiro eu olho com o para as tronco. extremidades. Oi? Certo? Eu primeiro olho para as extremidades. Eu estou entendendo seu ponto de vista. Renato, esse atleta poderia se arquear um pouco para frente e o peso poderia passar do dedão e ficar um pouco mais para lá. Mas não é a execução normal do exercício, né? A execução normal do exercício é manter a coluna mais ou menos ereta, digamos assim, né? Então, esse modelo que eu fiz aqui do lado vai ficar razoável, né? Se você imaginar a execução do exercício com a coluna mais ou menos ereta, digamos. Essa seria a ideia, né? Tá bom, profinho. Obrigado. Bom que dá uma pequena polêmica, que aí tem alguma chance do pessoal errar, né? Porque senão, né? Valeu? Sim, deu certo, professor. Bom, então, eu vou encerrar aqui os compartilhamentos. Voltei para a tela de vocês. Estou vendo aqui todos vocês. Está tudo bem, não ficou ninguém de fora. Então, meus queridos, aí dá uma lida de novo nessa teoria. Eu vou compartilhar o PowerPoint naquele grupo, para a pessoa poder olhar de novo lá, que tem umas coisinhas legais. E aí façam as questões de alavanca, que quando eu dei estática, eu falei, não faça a questão tal até a questão tal. Aí o ideal é fazer já hoje, né? Hoje, amanhã, né? Que a matéria está fresquinha, né? E aí eu mandei lá no grupo da gente que a gente vai agora ter frente 1 e frente 2 para essa matéria realmente andar num ritmo melhor. Então, a nossa frente 1 do pessoal, né, do meu manual de física no simétrico, que estava normalmente no horário normal, né, quarta à tarde. Eu precisei fazer uma pequena mudança. Mas para não prejudicar ninguém, eu estou dando duas opções de frente 1. Quinta à tarde ou sexta à tarde. Ou a pessoa assiste gravado depois, né? O ideal é que a pessoa possa assistir ao vivo, né? Frente 1, quinta à tarde ou sexta à tarde. E a frente 2, que tem sido ótica, né? No horário que já vinha sendo, que é sábado à tarde, entendeu? Eu até coloquei lá no grupo, tá bom? Aí quem tiver alguma dificuldade, quiser falar comigo, pode falar no privado, pode falar pelo Telegram. Beleza? Então, da minha parte, eu estou encerrando aqui, pessoal. Essa aula vai ficar gravada e depois eu vou colocar o link lá no nosso grupo para quem quiser assistir depois. Valeu? Dá um tchauzinho aí pro prof, liga aí esse microfone. Tchau, professor. Tchau, Renato. Tchau. Valeu, Valdemiro. Falou, professor.
Valeu. Tchau, Eduardo. Tchau, professor. Tchau, Isadora. Valeu. Tchau, professor. Valeu, queridos. Bons estudos aí, hein? Até mais.